Shalom, queridos alunos do curso Cultura Judaica. Eu gostaria então agora de dar o nosso resumo da nossa segunda aula. Concluímos o ciclo da vida falando sobre a morte e a eternidade. Vimos os vários aspectos de como é tratada a morte, tanto no âmbito da medicina, quanto no âmbito do pensamento bíblico judaico, né? E como também a gente vê tanto na perspectiva judaica quanto cristã, como Deus fala sobre a morte, a morte espiritual, a morte física, a morte eterna, a segunda morte, né? E assim, então, a gente pode também ver as várias manifestações do luto, a Shivá, que é os 7 dias de luto, em que a família enlutada é cuidada por vizinhos ou parentes distantes. Vimos também o luto um pouco mais prolongado, de 30 dias, bem como o período de um ano, em que a família tem ali algumas restrições de lugares para se frequentar, bem como a posição deles em casa, no chão, sentados, sem os calçados, com os espelhos cobertos, para não se preocupar com a aparência, mas realmente ter ali aquele momento de contrição. Também vemos algumas manifestações, como, por exemplo, de rasgar a roupa, aqueles familiares que estão enlutados, como também de ter aquelas pessoas contratadas para no velório e depois do velório, naqueles 7 dias, que a família fica enlutada, ainda pensando na perda do ente querido, aquelas pessoas que são contratadas, carpideiras, para chorar ali pelo falecimento do ente querido. Vimos também a questão do sepultamento, direto na terra, ou em túmulos esculpidos, né, escavados na rocha. Vimos a questão do caixão, vimos a questão também daquela oração que é feita pelos enlutados, de exaltação a Deus, ali diante do ente querido que faleceu, e depois falando da eternidade, o conceito de eternidade, como Deus usou no hebraico algumas palavras-chave para explicar para a gente o que é eternidade, falando sobre o próprio caráter de Deus, o próprio atributo incomunicável de Deus, que é um ser incriado e eterno, e que, portanto, a primeira coisa que ele criou para fazer as demais coisas foi o tempo. Depois nós temos a matéria, temos o espaço e todas essas coisas que estão delimitadas no tempo cronológico que nós temos. Depois seguimos para os símbolos judaicos. Vimos aqueles símbolos bíblicos, como a menorá, a mezuzá, o talit, o shofar, o chifre de carneiro, que marca as festas, marca as conquistas, e também eram tocadas ali para o ajuntamento do povo. Também falamos daqueles símbolos tradicionais, históricos, que a gente não sabe muito bem a origem, mas que faz parte ali da cultura do povo judeu, como a Hanukkah, aquele castiçal de 9 braços, que é um símbolo da conquista dos macabeus contra a tentativa de helenização do povo judeu por Antíoco Epifânio, o imperador ali greco-sírio, estava tentando acabar com a religião judaica e estabelecer o paganismo em Jerusalém. Também o kippá, né, que é um símbolo de submissão e reverência a Deus, bem como a própria estrela de Davi, que não é um símbolo bíblico, mas é muito antigo e que está ligado com o escudo de Davi, a unificação das tribos. Também vimos a questão da própria bandeira, que é um símbolo bem moderno, que está ligado com a história do Estado de Israel, que diz ali os seus limites na terra prometida, a terra que Deus prometeu para Israel, tá bom? Então, fica aí esse breve resumo da aula que tivemos hoje. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Shalom a todos.